Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. São Paulo não vence argentinos há 8 anos pela Libertadores. São Paulo enfrenta tabu de 8 anos. O São Paulo não vence clubes argentinos por competições continentais há 8 anos no Morumbis. Contra o Talleres, em partida que vale a liderança do Grupo B, o tricolor paulista poderá fechar a fase de grupos na ponta e quebrar o tabu. A última vez que o São Paulo saiu vencedor de um confronto continental contra os argentinos no Morumbis foi contra o River Plate em 2016. Na época, o time triunfou sobre o River Plate por 2-1, com 2 gols de Caleri. O atacante, por sinal, pode ser uma das novidades para o duelo contra o Talleres. Confrontos recentes contra os hermanos em Libertadores. Em levantamento divulgado pelo portal UOL, o São Paulo disputou mais 4 jogos contra os argentinos pela competição em casa após a vitória contra o River, mas não conseguir sair vencedor em nenhum dos duelos. O primeiro jogo foi contra o Talleres, em 2019, pela segunda fase da Libertadores. No Morumbis, a partida terminou em empate sem gols e o tricolor foi eliminado após ter sido derrotado no primeiro duelo. Em 2020, também pela Libertadores, o River Plate visitou São Paulo pela fase de grupos e as equipes empataram em 2-2 na casa tricolor. No ano seguinte, 2 confrontos contra o Racing Argentina. Pela fase de grupos, a equipe paulista foi derrotada e nas oitavas de final, empate por 1-1. Jogo decisivo. A partida entre São Paulo e Talleres será na próxima quarta-feira, 29, às 21h30 de Brasília, no Morumbis. O confronto, portanto, é o último dos duelos da fase de grupos. Os brasileiros e os argentinos disputam a ponta da tabela. O tricolor precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença para ultrapassar o saldo de gols dos argentinos e ocupar a primeira colocação. Além disso, o São Paulo quebrará o tabu histórico contra os hermanos na Libertadores. Reação dos fanáticos sobre decisão na Libertadores. Grêmio entra na disputa para contratar Matheus Henrique. Matheus Henrique interessa ao Grêmio. Nos últimos dias, o volante Matheus Henrique do Sassuolo teve seu nome vinculado a clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo. De acordo com informação de André Hernan, o Grêmio é o mais novo postulante à corrida pelo meio-campista. Sob contrato com a equipe italiana, Matheus Henrique tem seu vínculo até o meio do ano de 2026. O passe do camisa 7 está avaliado em 12 milhões de euros, aproximadamente 67 milhões de reais. Com a abertura da janela de transferência se aproximando e o tricolor gaúcho retornando às atividades, a chegada do volante é benquista pelo time do Sul. No entanto, nenhuma conversa significativa foi revelada até o momento. Trajetória e números. Matheus Henrique fez base no São Caetano. Após se destacar na Copinha, o jogador fez sua estreia pela Série A2 do Paulistão contra o Guaratinguetá. Logo na estreia, com menos de 10 minutos, marcou um gol. Chegou ao Grêmio em 2017 por empréstimo com opção de compra. Em 2018, sob o comando de Renato Gaúcho, o treinador promoveu o meia para o time principal e Matheus Henrique passou a se destacar, se firmando em definitivo no elenco gremista. Jogando pelo tricolor que Matheus Henrique teve suas aparições pela seleção brasileira. Além de jogar pela seleção de base, o volante foi medalha de ouro olímpico pela amarelinha em 2020. Nesta temporada, o meio-campista participou de 32 jogos com a camisa do Sassuolo. Ao todo, Matheus Henrique balançou as redes 2 vezes e colaborou com 3 passes para gols. O que os fanáticos pensam sobre Matheus Henrique? São Paulo. Luiz Zubeldia entra na mira de outro grande projeto e pode deixar o tricolor. Início promissor. O São Paulo vive um grande momento na atual temporada do futebol brasileiro. A equipe ainda não sabe o que é perder desde a chegada do argentino Luiz Zubeldia. O treinador de 43 anos foi contratado para a vaga de Thiago Carpini, que não convenceu. Desde então, nas 8 partidas em que comandou São Paulo, foram 6 vitórias e 2 empates. Porém, agora a torcida do tricolor pode viver um drama em relação ao futuro do treinador, que é especulado para assumir outro grande projeto no segundo semestre. São Paulo pode perder Zubeldia. O jornalista Jorge Nicola repercute as informações vindas da Argentina de que o técnico do São Paulo seria um dos favoritos para assumir a atual campeã do mundo. São grandes as chances de Lionel Scaloni deixar o cargo da Argentina após a Copa América. Com alguns desgastes, o ainda jovem treinador estaria considerando seriamente a possibilidade de buscar novos desafios. Porém, até o momento, ainda não há nada de concreto sobre o futuro de Zubeldia.
Fato é que, caso se concretize, não será uma novidade para a torcida do São Paulo, que vem passando por isso nos últimos anos. Dorival Júnior, inclusive, é um exemplo recente. No início do ano, o treinador, campeão da Copa do Brasil de 2023, optou por aceitar o convite da seleção brasileira. Clube da Europa prepara proposta oficial para tirar Lucas Moura do São Paulo. São Paulo e Lucas Moura se completam. Considerado um dos principais nomes do futebol brasileiro, o camisa 7, que está com 31 anos, tem enorme moral com a torcida do tricolor. Lucas voltou ao soberano na temporada passada, depois de atuar por mais de uma década no futebol europeu. Desde então, soma 29 jogos, com 6 gols e 4 assistências. Lucas, inclusive, renovou recentemente com o São Paulo. Apesar do atual vínculo ter vigor até o fim de 2026, o jogador segue com moral no velho continente. Agora está na mira de um clube. São Paulo vê Lucas Moura na mira do exterior. Isso porque, conforme repercutido pela imprensa turca, Lucas Moura é um dos alvos do Antalyaspor, da Turquia, para a próxima janela de transferências da Europa. A informação foi publicada pelo portal BBO Esportes. Vale ressaltar ainda que a possível contratação do brasileiro seria uma indicação do técnico e ex-jogador Alex de Souza. Além de Lucas, alguns outros importantes nomes do Brasileirão aparecem na mira. Iner Valência, Dudu e até mesmo Bruno Henrique do Flamengo são alguns deles. Ainda de acordo com a imprensa local, a intenção do Antalyaspor é de fechar com pelo menos 2 deles. Lucas, por ainda ter um contrato longo, pode ser o mais complicado. Oscar toma decisão importante que envolve Flamengo, Internacional e São Paulo. Oscar no Flamengo? Oscar não deverá vestir as cores do Flamengo no final da temporada brasileira. O camisa 8, que vive grande fase no futebol chinês, está de saída do Xangai depois de 7 anos, mas o futuro não será as terras cariocas. O Flamengo tem interesse em Oscar, e essa ideia em contar com o futebol do meio-campista acontece há um bom tempo. Em 2022, um acordo quase foi efetuado, com o atleta chegando a vestir as cores vermelhas. Em fim de contrato, a prioridade de Oscar não é voltar ao futebol brasileiro, segundo informações da revista Colorada. De acordo com a fonte, o meio-campista está perto de assinar com um clube da MLS ou do futebol árabe. 3 anos de contrato. A reportagem diz que Oscar está em vias de fato de assinar um contrato de 3 temporadas com um clube dos Estados Unidos ou da Arábia Saudita. Os nomes dos clubes não foram revelados pela fonte. A matéria ainda conta que após esse novo desafio, a ideia do jogador é de retornar ao Brasil, para encerrar a carreira vestindo as cores de São Paulo ou Internacional, que são 2 clubes interessados. Possivelmente sem Oscar, o Flamengo deverá se concentrar na contratação de outro meio-campista no mercado, uma vez que reforçar o sistema de meio-campo é uma das prioridades. Claudinho, do Zenit, deve ganhar força novamente a partir do meio do ano. O jogador sempre foi um grande alvo flamenguista no mercado, que sempre esbarrou no forte jogo do Zenit. E você, torcedor, o que acha da situação de Oscar SPFC? Deixe sua opinião nos comentários.